E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o significado do termo greenwashing. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo ou se você já leu sobre ele em algum lugar, mas a verdade é que o greenwashing é um termo relativamente, vamos dizer, bem utilizado, porque nós temos inclusive alguns vestibulares antigos, como o da Unicamp, se eu não me engano, ou da FUVEST. Eu vou colocar aqui para vocês, né, aqui nos informações do vídeo aqui embaixo. Vou deixar a questão aí para vocês verem, que foi uma questão da fase discursiva, então, desse vestibular, falando sobre, não sobre o greenwashing em si, mas sobre a questão da gente usar o termo ecologicamente correto. Então, pegando esse termo greenwashing do inglês, a tradução ali ao pé da letra seria lavagem verde. Então, esse termo ele faz menção a pessoas, indústrias e produtos que pregam um conceito de sustentabilidade, ecologicamente correto, mas que na verdade é uma propaganda enganosa. Tá? Então, seriam alguns produtos que mencionam essas questões relacionadas ao meio ambiente, só que na verdade não o são, ok? Então, nós podemos ter vários exemplos relacionados a greenwashing quando a gente vê uma empresa que ela fala a respeito dos produtos que ela faz e esses produtos, na verdade, não têm nada de ecologicamente correto. Eles podem até, por exemplo, serem feitos com embalagens recicláveis, mas eles testam em animais, eles gastam água, litros e litros de água para a produção desse produto, não sei, tá, gente? Estou citando um exemplo aleatório. Nós temos o transporte desse produto feito aí por meio de transporte que podem poluir o meio ambiente. E, então, esse conceito de ecologicamente correto acaba caindo por terra. Porque, na verdade, é todo um ciclo, né? Um sistema. A gente tem que ser muito consciente com relação ao ambiente onde a gente vive e propor soluções reais e palpáveis para que a gente consiga o desenvolvimento da população, a nossa globalização, hoje o mundo em que a gente se encontra, sem que a gente acabe, degrade com o meio ambiente. E aí, nesse momento, nós temos que pensar sempre que o bônus daquilo que a gente está fazendo tem que ser maior que o ônus para que uma atitude seja sustentável. Obviamente, em alguns momentos vamos ter os ônus, porém, o bônus, né, tem que ser maior quando a gente pensa aí nessa questão relacionada à natureza, tá? E essa questão de vestibular, ela comenta justamente sobre isso. O fato de algumas empresas usarem a palavra eco, ecologicamente correto, eco-friendly, né? E na real, a gente vê isso como uma estratégia de marketing, porque isso acaba chamando a atenção do público, das pessoas, com relação àquele produto, e a pessoa já pensa, né, na consciência ambiental e acaba comprando, mas quando a gente para analisar toda a cadeia produtiva ou quando a gente para analisar a respeito do produto, ele não se torna tão ecológico assim, tá? Nós temos um exemplo até que seria interessante comentar aqui nesse vídeo, que é o tal do couro ecológico. E quando a gente fala do couro ecológico, eu fui conversar com uma colega minha que é formada em moda e atua, né, nessa área da moda, trabalha aí com empresas grandes relacionadas ao setor da moda. E a gente foi procurar até na Constituição que esse termo, a Constituição brasileira, que o termo couro ecológico ele é incorreto, porque na verdade nós só podemos usar o termo couro para aquilo que vem de origem animal. E o couro ecológico nada mais é do que um polímero. Então, ele vem da parte ali, geralmente, dos poliuretanos. Então, ele não é uma molécula ecologicamente correta quando eu comparo do ponto de vista, né, da produção de couro animal. Mas aí eu tenho que colocar na balança, né? Porque quando a gente pensa na questão do couro ecológico, como ele é chamado, ele tem uma durabilidade menor, muito menor do que o couro animal. Mas se eu fosse pensar no couro animal também, eu estou sacrificando animais. Então, se eu for sacrificar animais com esse único intuito, isso seria realmente uma crueldade, né? Agora, se esse couro é produzido através da cadeia ali, né,
de produção, aí já é de outra forma. Então, você está vendo como é complicada essa questão de ecológico? Porque se for pensar na questão de couro ecológico, quando ele começa a degradar para as mulheres aí que já tiveram as suas peças de couro ecológico, elas acabam soltando, né, farelinhos e tal, e isso não tem formas ainda de reciclagem. Nós não temos como reciclar esse couro. Então, não é tão ecológico assim, pensando do ponto de vista. Tá? Então, quando a gente pensa em toda essa cadeia produtiva, como eu falei, a gente tem que pensar sempre no bônus e sempre no ônus com relação ao que eu estou fazendo. Quando a gente trata de meio ambiente, de ecologia, quando a gente estuda hoje os desequilíbrios ecológicos, é para tentar, de alguma forma, solucionar esses problemas, esses dilemas que nós temos passado hoje, com o advento aí da industrialização, da globalização, e como que a gente pode atingir toda a tecnologia que a gente tem hoje, tem buscado, sem que o meio ambiente seja prejudicado. E para isso a gente precisa conhecer cadeias alimentares, conceitos ecológicos, populações de animais, de vegetais, conhecer um pouco sobre organização, dinâmica de populações, certo? Para que a gente não acabe caindo nessa questão do greenwashing, ok? É um vídeo bem simples, curto, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido o significado desse termo. Eu espero que esse vídeo te leve à reflexão com relação às questões ambientais. Curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, porque como você está vendo, né, nesse vídeo, biologia não serve só para você ficar decorando conceitos e tirando nota no seu Enem, no seu vestibular, na sua prova. Não só. Biologia é para a sua vida.